pegarmos da quarta-feira de cinza até o dia 30 de março, que é o final, que é o sábado santo, dá mais de 40 dias, dá 46 dias. Aí são muitas questões, vem a questão da fase da lua, vem a questão do tempo da penitência, que é a Páscoa e a Quaresma, no caso a quarta-feira santa, são datas móveis. Este ano é uma data, que é outra, são datas móveis. Mas se você contar da quarta-feira de cinzas até o dia 30 de março, dá mais de 40, dá 46. Mas a igreja nos ensina assim, que o período da Quaresma é da quarta-feira de cinzas à quinta-feira santa. A quinta-feira santa. Contando com os domingos, dá 44 dias. Ainda da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, ainda é Quaresma, 3 horas da tarde em diante, a igreja já começa a celebrar a ceia do Senhor. Já começa a celebrar a ceia do Senhor. Mas o que é que a igreja entende como Quaresma? A igreja que eu falo é as igrejas de fé católica e apostólica, porque a igreja brasileira, ela segue a tradição católica. Né? Uma coisa era antes do Concílio Vaticano II e uma coisa é depois do Concílio Vaticano II. E a igreja brasileira segue as mesmas questões. O que é que a igreja entende por tempo de penitência? Todos os dias da semana, com exceção dos domingos. Então, o domingo para a igreja não conta. Então, se você conta da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, é dia de penitência ainda. Se a gente pega do Concílio Vaticano II para trás, o que era que os padres faziam no sábado de aleluia? Se vestiam de preto, tinha uma cortina que descia de cima a baixo, por trás da cortina estava o altar já preparado com o branco, com os tons festivos, mas antes da missa ainda era luto, ainda era penitência, que acabava-se com um aleluia. E daí os antigos diziam, enquanto o padre não achar o aleluia, então a missa não começa. Se o padre não achar o aleluia, que é um pingo de sangue que tem na Bíblia, essa fé popular, né? É um pingo de sangue que tem na Bíblia, o mundo vai se acabar se o padre não achar. Não era assim um pouco? Não sei se vocês já ouviram dos nossos pais, dos nossos avós, essa história, né? Então, em síntese, quando é que começa a Quaresma? Na quarta-feira. Quando é que se encerra a Quaresma? Na quinta-feira santa. Se encerra a Quaresma. Às 3 horas da tarde se encerra a Quaresma. Mas não se encerra o tempo de penitência. Mas não se encerra a penitência. E aí a igreja nos convida à oração. A igreja nos convida à penitência. Dentro da penitência está o jejum, está a abstinência, está o praticar a caridade. Praticar a caridade. Que muitas vezes a caridade ela é confundida como que dá apenas uma esmola a uma pessoa que está ali na rua pedindo e tudo mais. A caridade é quando você trata o outro com respeito. Também é quando você faz, principalmente, a visita a um doente, a visita a uma pessoa que está necessitando. Isso é caridade. Então, a nossa prática do jejum, quando a gente fala em jejum é abster-se mesmo da carne, é abster-se daquilo que a gente mais gosta, é a gente vencer os demônios que há dentro de nós, o demônio da preguiça, o demônio, vamos dizer assim, do falar mal do outro, o demônio de querer o mal do outro, o demônio de querer estar falando da vida dos outros. Tudo isso são demônios que a gente deve vencê-los. Se nós pegarmos, por exemplo, a primeira leitura, ela fala do tempo de Noé. Como era no tempo de Noé? Então, a história de Noé a gente já conhece, né? E essa alusão que a igreja faz dos 40 dias. São 40 dias, o 40 é um número, vamos dizer assim, muito significativo dentro da Sagrada Escritura. Se a gente pega o Antigo Testamento, foi 40 dias que o povo passou escravo do Egito. Foram 40 dias que o povo peregrinou pelo deserto. Claro, a gente pode trazer para a nossa reflexão como sendo um número representativo, 40 representando o nosso deserto.
a nossa caminhada com Deus, o nosso olhar para dentro de si, como propôs a liturgia da quarta-feira de cinzas, rasgar não as vestes como faziam os antigos, que se vestiam com sacos com cinzas, e o rasgar significava penitência, significava dizer que você não era nada diante de Deus. Então Deus não quer mais isso, os sacrifícios. Deus quer a misericórdia. Deus quer que você olhe para dentro de você e faça a sua mudança de vida.